Muito bom dia, eu sou Alexandre Valverde, vocês estão no canal Incêndios Verso Reverso. Hoje estamos aqui com a Ana Amélia Faria, Silvia Garcia, o Marcelo Câmara. Primeira vez no encontro da Ana Amélia com a Silvia, a gente está super contente. E eu vou passar a bola para ela aqui, que ela quer começar da ignição da nossa conversa. Vamos lá. Bom, eu vou ler um texto, eu vou ler dois textos hoje, porque tem a ver com o assunto que a gente vai discutir. Um texto é um excerto do Walter Ugumãe, de uma carta que ele escreveu para o Marcelino Freire. E outro texto é do João Cabral de Melo Neto. Vamos lá. Walter Ugumãe. Estão atirando sobre as crianças e alguém me disse que é apenas as negras. São apenas as crianças negras, mas eu duvido que parem por aí. Nós, as crianças mais claras, não estamos na linha do tiro? Nem que seja por vergonha, vamos morrer também se não dissermos nada, se não fizermos nada. E se as crianças negras viraram proibidas, que legitimidade teremos nós? Sabe, Gilberto Freire explicou tão certinho que os portugueses são os mestiços da Europa. Eu tenho sangue árabe, africano e europeu. Sou uma porção de cada coisa e minha pena é não lembrar. Só minhas células sabem. Carta aberta de Walter Ugumãe a Marcelino Freire, em 2019. Vamos a João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra. No mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. E iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, da mesma morte severina, que é a morte de que se morre da velhice antes dos 30, da emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Podemos começar. Depois dessas duas pauladas. Esses dois socos. Marcelo, você queria Na trazer... verdade, o tema que a gente estava querendo discutir hoje é em cima desse último acontecimento, que foi essa perseguição contra esse criminoso Lázaro nessa região do Distrito Federal, Goiânia, ali, né? Uhum. Goiás, em que acabou com a morte do bandido pela polícia, com 38 tiros, e que por 15 a 20 dias foi um festival midiático, uma perseguição que a mídia, vamos dizer assim, impulsionou isso, deu áreas assim, de uma caçada humana, né? E nessa caçada humana houve a exposição assim, de casos, de fatos, dizendo que o cara era um serial killer, falando que ele tinha ligação com a magia negra, falando que ele era um psicopata, foi analisado por vários psiquiatras e assim vai e tal. Então, esse tipo de análise que é tão típica dos programas policialescos, e que a gente faz um paralelo com o famoso linchamento midiático, né? E um linchamento que, por sua vez, é midiático, mas também um linchamento que também se dá na prática da população brasileira, que o Brasil é um dos países que mais lincha no mundo. É um país que tem uma média de 1 a 2 linchamentos por dia. É uma prática. Um linchamento que também se traduz também no comportamento do povo brasileiro e que também extravasa para uma coisa do linchamento nas redes sociais. Esse linchamento que também pode ser entendido como um comportamento meio odioso da população nessas redes sociais e que também mostra um pouco de uma parcela da população ao colocar no poder um cara odioso também, que é o nosso presidente da República, que também espalha esse ódio por aí. Então, tudo isso forma uma teia, uma coisa interligada, né? E que, de certa forma, com esse texto que a Silvia traz, a gente quer
colocar todas essas questões e fazer aí uma juntada de tudo isso, falar, bom, enfim, como lidar com isso, né? Como lidar? Como é que a gente consegue, ainda mais nesse contexto de pandemia e tal, lidar com tanto ódio, né? Tanto ódio e ainda por cima falar assim, bom, vamos tocar nossa vida com harmonia, felicidade, saúde mental e tudo isso, né? Esse é o fórum que a gente tenta trazer aqui um pouco de harmonia, de ordem e equilíbrio aqui para as nossas ideias. E é muito difícil, a gente tem sentido essa barra pesada desses dias, né? E eu tenho falado isso, inclusive, com a Alexandra, a Ana também, psicóloga, né? E colocado isso daí. Pô, cara, a gente sente essa barra pesada cada vez pior. As pessoas estão pirando, ficando doentes e muitas morrendo com essa barra. Marcelo, Então, oi. você sabe que eu só abri um parêntese, você sabe que uma coisa que eu fiquei pensando, eu fui ler sobre isso, né? Ele estava lendo hoje de manhã sobre a morte do Lázaro e tal. E eu li um dado que eu achei muito impressionante, que os policiais atiraram 125 vezes com revólver e com fuzil. Quer dizer, ele recebeu só 38 tiros, só 38 só chegaram quase 40, dos né? 125, né? Mas um tiro de fuzil mata uma pessoa. 125 vezes é uma coisa, um extermínio. Eu não consigo nem dimensionar o que é isso. E também tem uma outra questão. Eu recebi um WhatsApp, eu não me lembro de quem exatamente, mas de que os terreiros de Umbanda estavam sendo invadidos, assim, sem o menor respeito, porque tinha essa questão da magia negra e tal. Isso, as favelas brasileiras já passam por isso, com o domínio das igrejas evangélicas, né? Muitas famílias têm sido expulsas, muitas mães de santo têm sido expulsas, que isso mostra também um total desequilíbrio, não só das pessoas, né? Não um desequilíbrio mental, não vamos dizer isso, mas um desequilíbrio, um desrespeito à religiosidade. Eu queria trazer essa questão também, acho que é uma questão importante. E mais do que isso, só para completar, para passar a bola para o Alexandre, para a Ana, é uma narrativa forjada pela mídia e por outro, porque mostra que, na verdade, tudo indica, as investigações estão indicando que o Lázaro era um jagunço de fazendeiro. Sim. Ele era ajudado por fazendeiros da Um fazendeiro da foi preso, inclusive. Exato. Ele tinha uma rede de fazendeiros e os fazendeiros encomendaram a eles esses crimes para expulsar as pessoas ali, para fazer uma questão imobiliária na questão. Então, ele não agia sozinho. Ele, como o próprio governador falou, ele não era um lobo solitário. E a narrativa que prevaleceu ali na mídia é que ele era um psicopata, que ele era um cara que não tinha salvação, que não sei o quê, papá. Entendeu? Ele foi encontrado, inclusive, com R$4.000 no bolso. Eles estavam questionando como é que ele foi... No dia que ele morreu, ele foi encontrado com essa grana no bolso. Só que, para a população, ela legitima essa ação da polícia. Tem que matar mesmo, porque um cara desse não tem jeito. Tem que matar, e 120 tiros é pouco. Tinha que arrancar os olhos, tinha que matar. Inclusive, esse cara só foi enterrado 3 dias depois. Então, esse tipo de ódio e de linchamento, que é um comportamento que o nosso presidente, inclusive falou CPF cancelado, ele encontra respaldo da população porque é uma prática ancestral. E ele faz apologia, acho que é importante dizer que ele faz apologia disso. Então é isso, né, Alexandre? Esse ódio é o medo, tá embutido aí na população. Né? Perfeito. Muito interessante isso tudo que vocês já estão trazendo, porque essa história ela tem uma marca que é de um amálgama, de uma mistura, de uma confusão que certamente é propositada, até porque ela foi mediatizada como ela foi mediatizada. Eu queria fazer 2 perguntas aqui que acho que tem que conduzir o nosso raciocínio em relação a essa história,
que é a que ela serve e a quem ela serve. Essa questão. Porque me parece muito curioso uma coincidência dessas, no meio de uma pandemia, numa situação em que está se tornando cada vez mais crítica a posição do governo em relação à conduta da pandemia, pela CPI, por toda a investigação, está esbarrando, assim, o escândalo da tentativa de aquisição da Covaxin, essa questão da corrupção para a compra de vacinas, no meio de uma pandemia que matou 500 mil de pessoas, quer dizer, a coisa está chegando muito perto do governo e acontece essa situação. E, curiosamente, com um personagem que está sendo chamado, então, que é de psicopata, que é a alcunha. Eu tenho usado essa alcunha desde o começo da pandemia, já estava falando isso mesmo antes da pandemia, em relação ao nosso presidente. E não foi só eu, como médico, do meu lugar de médico, observando o comportamento dele. Tem o professor Guido Palombo, que publicou na Folha de São Paulo um artigo falando, né, mostrando ali, explicitando todos os critérios médicos que fazem com que a gente reconheça o Bolsonaro como um psicopata. E aí, curiosamente, aparece essa figura que é acusada, então, de assassinato, de ser um serial killer, e que encarna, então, esse lugar de ser um psicopata, só que, horas, o psicopata é mais facilmente reconhecível pela população, né? O serial killer é aquele que vai e mata, pega a faquinha, pega o revólver e vai atrás, diferentemente de um psicopata de outra ordem, que faz e age por procuração e por negligência, e que, ao invés de matar 5, 6 pessoas, mata 500 mil. 400 mil, né? Porque esse cálculo já foi feito, inclusive apresentado na CPI. O Brasil, se tivesse se comportado adequadamente durante a pandemia, nós teríamos perdido somente 100 mil pessoas, e nós perdemos 500 mil, 400 mil pessoas foi da negligência desse governo. E que eu não entendo essa negligência como ignorância, falta de condução, no sentido de não saberem tecnicamente o que tem que fazer. Foi um projeto explícito, assumido e pautado de extermínio por uma tendência psicopática de todas as pessoas que estão nesse governo. Não há uma figura que a gente não veja que represente esse governo que não tenha a psicopatia atravessando essas pessoas. É um negócio impressionante. Basta ver $1 cada vacina. E aí, acho que vale a pena a gente dizer isso, $1 cada exatamente, vacina. $1 cada vacina. E aí a gente então vai começando a reconhecer que o Lázaro não é exatamente esse psicopata que estavam querendo apresentar. Eu não estou dizendo que ele não seja um criminoso, que ser um assassino de aluguel não seja uma aberração e que ele não teria precisado ser julgado e recebido todas as sanções da justiça. Mas linchamento não é justiça, então já acontece esse amálgama. Jagunço não é psicopata, já acontece esse outro amálgama. Magia negra carrega no nome, a palavra negra não é à toa, é um termo racista, é um termo desse racismo estrutural para fazer as pessoas confundirem as práticas religiosas de origem africana com satanismo, qualquer coisa nesse sentido. E, ora, ressurge isso de novo, para quê? Criar o inimigo comum, atacar a população negra, que sempre vai ser a primeira, a também ser linchada de uma maneira mais ou menos invisível, porque nem está tão invisível, né? Quando entra nos terreiros e começa a destruir aquilo, é um linchamento que está acontecendo. É visível, né? O extermínio de jovens negros nas periferias, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso. Isso é um dado extremamente importante. Acho muito bacana esse aspecto que você está trazendo. E o próprio Lázaro não era branco. Ele não era branco, exatamente, ele era negro. Então, assim, parece que ele foi escolhido a dedo para falar assim, olha, essa vai ser a figura agora que a gente vai lançar no circo, porque, gente, a internet, nós nas nossas posições, nas nossas poltronas, assistindo tudo isso do Instagram, do Facebook, nós estamos num coliseu vendo a desgraça acontecendo ali e se regozijando dela. A gente está vivendo um pão e circo declarado nesse país, assim, é assumido isso, a Copa da Conmebol acontecendo, isso daqui, você fala... As pessoas não estão percebendo que elas estão sendo iludidas, que elas estão sendo ludibriadas com esse lusco-fusco dessa raiva para dar vazão a toda essa... e aí que o Marcelo traz, né, eu vou chamar de potência aqui, mas muito negativa nesse sentido, essa força que emerge com tanta fúria, vamos dizer assim, de tudo que a gente está vivendo. As pessoas estão muito aflitas mesmo, a gente nunca viveu uma situação tão angustiada e angustiante no nosso país, e algumas pessoas vivem isso de maneira depressiva, introspectiva, tentando se adaptar, tentando se reencontrar, tentando se rever e redesenhar a vida, e outras pessoas transformam isso em ódio, mais ódio do que o que a gente já estava no começo da pandemia, mais cegueira, mais tolice, mais boçalidade.
E o amálgama continua, né? A gente estava falando aqui dessa busca e as pessoas e na mídia se usava essa palavra caçada e depois caçada humana é um termo que não deveria essas duas palavras não deveriam se coadunar, porque se a gente está caçando alguém, a gente estava falando isso um pouco antes de gravar aqui, a gente está falando de caçar um bicho, então a gente desumanizou essa pessoa. Não estou querendo dizer... Isso lembra Bacurau, acho que é um aspecto importante da gente trazer, porque caçada humana me lembra Bacurau. Quer dizer, até que ponto nós não estamos na mesma vibe de um Bacurau. Exatamente. Quem disse que não? E quem disse que essas pessoas que estão nessa torcida, nesse circo que se produziu, querendo a morte do Lázaro, não estão também se regozijando nesse lugar, assim. E aí, será que isso não está despertando a psicopatia das pessoas, que quando estão torcendo que lhe arranquem os olhos, que esfolem essa pessoa, que esquartejem, que piquem ele de tanto tiro que vão dar, dos 125, 38 vão ali deformar aquela pessoa inteira? Eu acabei de ver na Folha, Alexandre, acabei de ver na Folha de São Paulo, saiu uma notícia hoje, que foi aberto um espaço para que as pessoas paguem e possam cometer violências, quebrar uma televisão, quebrar um objeto, você paga para ir explodir a tua raiva em um objeto. Isso é muito... Isso diz muito, né? Isso fazer diz muito exercício da gente dessa psicopatia. Sociedade. Exatamente. Sim. E tudo isso ofusca o quê? O nosso olhar para apontar o grande psicopata desse país, que é o nosso presidente. Então, ao invés da gente olhar e entender o fenômeno maior que vai ecoando nessas ações e que vai autorizando as pessoas a se sentirem imbuídas desse espírito e querer o esquartejamento de uma pessoa em praça pública, porque é isso que acontece, a mediatização disso não deixa de ser um linchamento numa praça pública, de novo eu volto à pergunta, isso veio a serviço de quê e de quem? Isso serve a quê e a quem? O fato dele ter recebido 38 tiros de 125 claramente não poderia sobrar nada que pudesse identificá-lo como alguma outra coisa que não fosse o resto, o bagaço, sabe assim, a escória. Exato, a carne putrefata picada, sem que ele pudesse talvez sobreviver para contar outra versão da história. Porque, em teoria, ele deveria receber um tiro, cair ali, não conseguir mais fugir, ser levado para julgamento, para poder falar a história dele, mas não, fizeram uma execução sumária e para não ter possibilidade nenhuma dele sobreviver. E, inclusive, nem sei se o rosto dele está desfigurado ou não, porque o que me parece também é que a gente comentou aqui em casa, falou assim, quem disse que não pegaram um outro corpo negro e não detonaram de tiro e deixaram ali para a gente ficar com a impressão de que estava ali a carcaça, né? Porque acho que essa que é a visão do Lázaro, e a gente se convencer então de que foi feita a justiça, posso sair de hoje com um sentimento de tranquilidade porque esse psicopata foi assassinado. Que, aliás, isso é uma prática, né? Eu me lembrei de um filme do Cristiano Burlan, que é Mataram Meu Irmão. Cristiano Burlan fez um filme, ele é do Capão Redondo, a família dele era do Capão Redondo, o irmão dele foi assassinado, eu acho que aos 20 e poucos anos, eu não sei exatamente, e ele pegou esse mote do assassinato do irmão, só que ele faz uma radiografia dos assassinatos de jovens nas periferias. E é muito interessante o filme, porque ele dá uma dimensão sobre qual é a ética das periferias, porque existe uma outra ética nas periferias, né? Uma outra ética de pensamento. É muito interessante esse filme, né? Esse filme ganhou o Festival É Tudo Verdade, se eu não me engano, de 2014, não me lembro exatamente o ano, mas que faz uma radiografia interessante disso que a gente tem visto, né? O genocídio da população negra, principalmente da população jovem. Sim, não, total. E aí tem essa questão justamente de ilustrar com essa questão e ofuscar a visão das pessoas para ficarem de novo pensando, tá vendo? É um negro, olha como eles são criminosos, olha como essa gente é malvada, olha como essa gente não merece respeito e tudo mais. E aí vira... É isso, assim, a impressão que me dá mais uma vez, é uma outra cortina de fumaça que esse governo está criando. Se ele era jagunço de fazendeiros, não esqueçamos que os fazendeiros desse país... A gente viu isso no passado, nas queimadas na Amazônia, essas pessoas estão articuladas, elas se organizam, elas fazem esses ataques, né? Seja a natureza, seja a ordem da civilização. Desde sempre, né?
E não dá para não dizer que essas pessoas não podem estar conectadas com o governo de um certo modo, que não estão a serviço deles, assim. Então, tudo isso fica parecendo um pouco teoria de conspiração, porque você fica pensando, será que tem alguma ligação e tudo mais, mas é que, assim, essa história ficou tão evidente, ela saltou tanto aos olhos, ela foi tão ecoada e difundida pelos meios de comunicação, que você fala que isso aqui não é algo puramente espontâneo, é uma coincidência tão curiosa que aconteceu nesse momento que você não pense nisso, assim. Então, acho que a gente tem que ficar com os olhos abertos para entender essa situação e ver o desdobramento disso. E entender se isso vai servir a um silenciamento, a uma aquietação dessa situação toda que a gente está vivendo, e se isso tem realmente, e vai continuar desviando o foco da situação mais grave que a gente vive nesse país mesmo, que é o assassínio de 500 mil pessoas, né? Ana? Sim, não, estou ouvindo, estou pensando várias coisas, a começar esse tema da violência, né? Que é um tema, quando se fala da violência, a gente pode contar uma história do corpo, e uma história do corpo trabalhando dentro dessa tensão civilizatória. George Agamben, ele faz um livro em que ele fala do homo sacer, e o sacer é aquele que qualquer um pode matar, não sendo em dias especiais. E o que vocês vêm trazendo é o que o não especial e o comum é criar esse ambiente, esse imaginário de caça, né? E quem é caçado não é um humano. Então, a partir dessa desumanização, a gente pode contar também nesses preconceitos que vocês trazem aqui contra as religiões de matrizes africanas e outros. Uma outra coisa que faz eu me lembrar é do Freud, que era um judeu, e ele fala em 1918, ele fala do narcisismo das pequenas diferenças. Então, como criar um lugar para que alguém não seja humano a partir de uma pequena diferença, no caso de cor, no caso de uma religiosidade, no caso de outros marcadores. Só que são marcadores que, quando a gente pensa na história do Brasil, que é uma história que hoje os historiadores falam em extermínio ameríndio, ela começa no extermínio e ela continua no extermínio. Eu entendo também como uma espécie de algo que é indutivo a entender algo que faz parte de um fundamento da existência da gente. A existência do Brasil, Brasa, Brasil, um lugar, né, visto e fundado como colônia, Brasil, porque antes existia, mas não era Brasil, é uma metonímia, né? Então, o pau-brasil é um recurso de extração e de venda, e continua sendo isso. Então, é quase uma Exatamente. estranha herança que a gente está amalgamado a ela, como diz a Alexandre, em que o genocídio e o justiçamento, eles são operadores completamente atuais de resolver as coisas, porque não existe justiça. Uhum. E aí eu lembro do slogan, como Silvia, que é ótimo estar aqui com ela hoje, e Marcelo, são das mídias, né? Essa dimensão de mostrar um tipo de narrativa que se torna uma espécie de narrativa que assujeita corpos e permite a naturalização de certas ações altamente violentas, mas que são tomadas quase numa satisfação, então o mal acabou. Só que quando o mal acaba dessa maneira, o mal só começa, porque há muitos anos eu li uma biografia do Gandhi e ele diz, olho por olho, fica todo mundo cego. Uhum.
Exato. É interessante essa questão da narrativa e da responsabilidade das mídias nessa história, porque se a gente quisesse fazer ter uma fala responsável, eu digo a gente no sentido como país, como cultura, e a mídia servindo a essa cultura, deveria se começar uma discussão sobre o que significa, então, essa questão da psicopatia. E quando você falou, Marcelo, que muitos psiquiatras foram chamados também para opinar sobre a psicopatia do Lázaro e tudo mais, deveria se expandir essa questão para além só de tentar encontrar os critérios do Lázaro do que significa psicopatia e explodir essa questão para que a gente pudesse, então, explodir no sentido de ampliar, né, essa questão para entender, então, o que eu falo, qual que é a psicopatia do presidente, em que medida nós, como pessoas comuns, entre muitas aspas, também somos atravessados pelos nossos traços antissociais, pelos nossos ódios, pelas nossas necessidades de vingança e tudo mais, e fazer a gente se apropriar disso, entender em que medida isso nos move também para que a gente se coloque, eu estou falando a gente nesse sentido de espectador dessa caçada, também como, de um certo modo, psicopatas que estão se regozijando ali com a morte alheia, e confundindo esse regozijo com sede de justiça, essas coisas não devem ser confundidas. Então, tudo vira uma grande bagunça, né? Tudo fica misturado, e a ideia, eu acho que justamente é essa, a ideia é nos deixar confundidos, a ideia é turvar a visão, que nós não tenhamos clareza de reconhecer o que são esses processos. Então ele é diagnosticado como psicopata rápido demais, aí depois a gente vai descobrir com o tempo que não é exatamente só isso. Então, ótimo, o tempo vai fazer o trabalho dele também de revelar as coisas como elas são. Mas a gente vai ter a gente vai fazer o trabalho, ter o esforço de refletir, de aprofundar essas questões, ou a sede de vingança se satisfaz por si e a gente vai partir dessa para daqui o próximo linchamento, quando os nossos egos estiverem saturados, né? Essa expertise, desculpa, Silvia, essa expertise que você fala, em que são chamados atuadores profissionais para ler uma realidade ou ler uma personalidade, um indivíduo que deixa de ser a partir dessa veste de leitura, ela faz com que duas coisas também colapsem, que é a história e a responsabilidade. Não tem história. O problema é tira aquele, que aí volta a história do Freud, do narcisismo, da pequena diferença. Tira a parte podre, tira a maçã podre, que está tudo bem. Não tem história, não tem uma violência continuada por quem manda, não tem... se a gente for pensar, né, a Constituição Cidadã, que fala da reforma agrária, que nunca aconteceu, não tem problema de terra. Tem o problema que é que pode ser morto, que deve ser morto de uma maneira exemplar para fazer essa espécie de pão e circo e as pessoas de bem dormirem tranquilas. Só que não, né? Desculpa, Silvia. Imagina, eu acho que vale a pena a gente falar da naturalização à violência, né? Eu acho que a mídia faz um papel muito perverso, né, de se tornar natural a violência, porque se é um bandido, ele pode levar 38 tiros, não é mesmo? 125, na verdade, pode ser alvejado 125 vezes. Naturalizar a violência, a perversidade humana, né? Porque a gente está falando de perversidade, porque um tiro de fuzil mataria, né? Mas se você dá 38 tiros ou 125 tiros, você naturaliza a violência. A gente não pode esquecer que o Brasil é o país que mais mata travestis, né? O Brasil é o país que mais mata negros. O Brasil é o país que lincha pessoas em praça pública. Na pandemia, a violência contra a mulher aumentou de forma exponencial. As pessoas nunca tiveram tão doentes emocionalmente como elas estão agora. A gente não pode esquecer dessa perversidade. Então, acho muito interessante quando você pergunta a quem é que interessa isso, né? A serviço de que nós estamos? Nós estamos cada vez mais violentos, cada vez mais perversos, cada vez mais odiosos, não é? E amor falar sobre amor, falar sobre esperança é algo
inimaginável, né? Uhum. Não se pode mais falar sobre isso. Então, eu acho que a gente precisa parar para pensar um pouco sobre isso. A Marielle, faz 3 anos que ela foi assassinada, ela era negra, lésbica, tinha uma ação política super importante, né? Fazia um trabalho extremamente mulher, não é? A gente não pode esquecer, a Marielle morreu há 3 anos assassinada e até hoje esse crime não foi investigado, a gente Porque ele sabe quem está serve às por trás mesmíssimas disso. pessoas que estão movendo esse circo midiático, Silvia. Exatamente, Uhum. exatamente. Então, quero aqui Marielle presente, acho Uhum. importante falar sobre isso, acho importante a gente falar dos travestis, né, presente, dos negros, da população jovem negra presente, a quem interessa, dos indígenas presente, a quem Uhum. interessa tudo isso. É muito importante a gente se posicionar politicamente sobre esse contra esse governo genocida. E das 500 mil pessoas que estão ausentes agora, mortas, presentes, Sim, e que dessas 400 mil morreram por deliberadamente uma política que o Brasil é o país que mais matou nessa pandemia, É. deliberadamente, Essa, política de genocídio mesmo. Isso a gente tem que repetir a cada dia. A gente não pode esquecer essa dimensão. necropolítica, né? Uhum. Necropolítica, cada vez Exatamente. mais. essa necropolítica que sempre existiu, de certa forma, como a Sim, Ana Amélia pontuou muito bem, que o Uhum. Brasil foi fundado já nessa tônica, né? Uhum. Porém, o que chama atenção é que essa necropolítica ganha um apoio popular, ou seja, ganha um apoio até das vítimas dessa necropolítica. Ganha um Uhum. apoio, ganha vamos dizer assim, um, um, um reforço disso. Uhum. Através de que setores? Principalmente dessa visão que a mídia passou a fazer de uns anos para cá, de uns bons anos para cá, sim, de alguns setores da igreja, que tem feito esse papel também, né? Atuando nas periferias, né? Mas a mídia, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro é fruto dessa cultura da violência propagada pela mídia, né? Esses sim, programas policialescos, né? Em que mostra que a polícia é a única resposta para a violência urbana que existe no Brasil, e essa cultura do linchamento, muitas vezes, ela é estimulada, ela é estimulada muitas vezes porque a polícia não consegue dar conta dos crimes que acontecem nesses arrabaldes aí, né? Então o povo mesmo se encarrega de dar conta dos criminosos locais, o tráfico mesmo começa a dar conta do negócio. Então tudo isso é propagado via mídia, né? Sem controle Exatamente. nenhum, Uhum. né? E, Sem. e despertar esse Então, ódio. Perdão, veja, Emerson. mais uma vez, o caso Lázaro chama atenção porque a mídia faz o que sempre fez, né? E o Uhum. Bolsonaro vai lá e sabe usar isso, né? Ele sabe usar isso e vai lá e fala CPF cancelado. Ele sabe falar a linguagem que o povo entende. Por isso que é perigoso. Falar que o Bolsonaro não sabe falar a linguagem popular, ele sabe, porque um dos anseios do povo é pela segurança pública. Uhum. E ele surfa nesse território. Uhum. É um território legítimo do povo. Ele quer o Uhum. povo. Uma das grandes fragilidades do povo é a segurança pública. E a gente, às vezes, não consegue, os setores progressistas, entender como um cara desse chega no poder. Mas é verdade, ele chegou no poder representando: sou o capitão da banda, eu vou acabar com o crime, eu vou. A gente sabe que tudo isso é balela, mas ele representou isso, que vai botar ordem na casa. Não importa o critério que ele vai utilizar, se é matar, se é torturar, se é. Entendeu? Uhum. E
ele conseguiu fazer isso. E no imaginário da população, ele representa isso, entendeu? E é difícil dissolver isso, essa imagem, é difícil. Essa é a armadilha que nós estamos. Então, o Alexandre tem toda a razão quando ele fala a quem serve isso? Essa figura do Lázaro, ele sempre coloca um negro ou alguém que representa isso, né? Os traficantes no Rio de Janeiro que usam a estrela de Davi agora. Vocês já viram isso? Sim. Eles picham a estrela de Davi enorme e vão contra os terreiros de Umbanda, de Candomblé. Isso não é uma coisa aleatória, gente. É óbvio que é um projeto de poder, não? E esse projeto de poder, como vocês estão falando, tem endereços, geografias, geopolítica, porque esses dias eu estava vendo a privacidade hackeada, que fala daquela empresa Cambridge Analytica, junto com o Steve Bannon, tem alguma coisa que se organiza de uma maneira transnacional. Quando pensa na mídia, a razão de determinados dispositivos não são locais. Tem uma compreensão e um ajuste a partir desses interesses que faz uma espécie de parceria internacional. Então, assim, como eu gosto de história, naquele livro do Humberto Eco, Cemitério de Praga, ele dizia que a primeira multinacional foi a Companhia Jesuítica. E agora, é ótimo, é super legal. E agora as multinacionais são de responsabilidade de um manejo ideológico das crenças e do espraiamento do que se acredita e de como se valoriza diferenciadamente. Né? Não, e hoje tem uma matéria no El País sobre o Pierre Levy. O Pierre Levy está dizendo uma coisa super importante, que ele está dizendo que hoje o Estado são essas empresas, Google e essas grandes, Amazon, esses grandes conglomerados. Exatamente. Assim. Acho que vale a pena a gente... Os grandes impérios atuais, né? Sim. Mas eu queria aproveitar então, até esse conceito de império, de reinado, para pegar aqui, eu fiz algumas anotações quando vocês estavam falando sobre essa questão desse processo de surgimento do nosso país, da nossa colonização. O nosso processo de colonização foi um processo perverso. Né? A gente está vivendo a vigência disso até hoje. Quando a gente vê a devastação da Amazônia acontecendo, ela é só o eco e uma repetição daquilo que começou na Mata Atlântica 500 anos atrás, né? E esse processo está entrando e invadindo. Assim. E a gente pode usar essa imagem como o próprio de uma relação perversa, de uma relação abusiva, né? Que é a devastação, é a destruição daquilo que vige no lugar, em desrespeito e violência àquilo que está ali. E aí a gente está falando exatamente, mulheres. A gente está falando da mata, a gente está falando das populações, a gente está falando do ouro, a gente está falando do solo, a gente está falando de tudo isso que vai sendo devastado e substituído por algo que homogeneiza e fixa o espaço pela sua homogeneização, né? Porque a partir do momento que você instala um pasto, você não deixa mais a floresta recuperar, você não deixa mais aquilo retomar a identidade própria. E tem um conluio dado nessa situação, e que você precisa da população, que eu quero fazer esse paralelo para depois dizer um pouco dessa dinâmica da perversão do Bolsonaro, inclusive dessa questão da mediatização da violência. Você precisa da população carnista, que vai ser, de um certo modo, conivente com isso, porque fala assim, eu também como carne, então não posso me levantar contra tudo isso, eu vou ter que ficar quieto aqui e aceitar essa violência. E eu fui carnista por muito tempo, eu consumi isso, e eu parei de consumir porque eu me dei conta de que eu estava colaborando para essa devastação que me dói tanto, e eu não queria mais participar disso. Mas eu queria trazer justamente, eu quero falar desse conluio, desse acordo tácito que acontece entre aquele que executa a violência e aquele que se beneficia dela. E então, o comportamento perverso, e ainda mais de uma liderança, ele se dá pela imposição da sua própria norma. De um certo modo, o Bolsonaro, e eu estou falando Bolsonaros, talvez até no plural, e o bolsonarismo, e todas essas pessoas que estão nesse movimento e que fazem o mundo se mover nesse sentido da violência e tal. Que o Bolsonaro é uma estética, né? Exatamente, é uma ética e uma estética, né? Não pensemos que ele não tem a ética, ele tem a ética dele, completamente alheia à nossa, mas é o lugar dele ali, como ele vê as coisas, né?
É importante ele despertar esse Bolsonaro, essa pessoa violenta dentro de cada uma, para que a pessoa também entre nesse conluio, nesse acordo tácito com ele, de falar assim, eu me identifico também. E aceitem, então, que ele se torne porta-voz, né, o arauto dessa violência, e ele se identifique como líder, então. Ele precisa impor esse reinado, e nada mais eficaz do que impor esse reinado, do que fazer a pessoa, no seu íntimo, perceber que ela tem alguma coisa a ver com ele. Então, quando ele fala, ela fala, ele está pondo voz à minha aflição. Só que essa aflição ela é movida por dois afetos, principalmente, vou enumerar dois aqui, mas a gente poderia falar de muito mais deles, que são o medo e o ódio. E ele precisa instigar isso nas pessoas. E, obviamente, essa questão do Lázaro é perfeita nesse sentido, né? O que desperta essa pessoa andando na cidade, você pensando que ele vai poder entrar na casa de alguém, matar uma pessoa, então ele vai gerando tanto essa comoção do medo quanto essa questão do ódio. E esses dois afetos, eles estão sempre, na maior parte das vezes, relacionados ao outro, a esse que eu não conheço. Que, né, deveríamos reconhecer o outro sempre como um humano, né? Aquele de quem eu não posso me distinguir existencialmente. Mas não é essa que é a questão. Esse outro aí é o outro do medo, é o outro do que vai me destruir, do que vai ser um risco para mim e tal. E ele surfa exatamente em cima desses dois afetos. Ele precisa manter esses dois afetos alimentados para que as pessoas sintam o medo, e o medo justifique o ódio, e pelo ódio a pessoa fale, o Bolsonaro é uma pessoa que odeia tanto quanto eu, e ele dá vazão a esse afeto de uma maneira que eu não conseguiria, ou ele me autoriza, ele legitima esse meu afeto a partir da fala dele. E aí você cria esse conluio, né, esse acordo essa parentalidade, essa filiação com ele, e que as pessoas, então, o querem como líder, porque fala, nossa, então eu não sou tão aberrante assim de pensar de experimentar todo esse ódio, e ele está dando justamente vazão a isso. E o curioso, quer dizer, curioso, vocês falaram a palavra, é perverso mesmo. Aqui a mídia serve também nesse sentido, alimentando esse mecanismo, e ao invés de interromper esse circuito, retroalimenta e vai intensificando e hipertrofiando essa questão, para fazer as pessoas ficarem com mais medo, com mais ódio, e mais suscetíveis a serem parasitadas por ele. Assim, é como se cada pessoa, então, de certo modo, levantasse a jugular e deixasse esse vampiro morder, e se transformasse, então, num vampiro, e dissesse, bom, eu sou filiado a esse vampiro pai aqui. E então eu queria trazer essa questão, assim, para mim a lógica disso tudo, que rege tudo isso, e é a serviço disso, da gente continuar aceitando ser parasitado, se sentindo culpado porque no fundo a gente está reconhecendo um medo e um ódio que a gente não consegue assumir, ou assume então dessa maneira também violenta, reiterando e ecoando esse ódio que ele manifesta nas falas dele, nas ações dele. E essa situação dessa caça ao Lázaro é também reflexo disso, assim, é também produto desse estado de coisas. Então, como conseguir ficar imune a essa mordida do vampiro, né? Como não adoecer, como não cair na facilidade de também ser violento, de também se tornar um ogro, de também incorrer nessa dinâmica. E é impressionante a eficácia desse mecanismo, né? Porque as pessoas vão entrando numa espiral de violência e se veem capturadas por isso, a ponto de se cegarem, assim, e se exporem. E aí eu já vou para a questão do negacionismo também, que eu acho impressionante quando o negacionismo chega no limite da falta de autopreservação, né? E o negacionismo é o negacionismo do direito à vida do outro e da própria. No fim das contas, a gente está chegando nesse limite, assim. E se tornando, eu falo a gente como povo, né? Eu não me confundo com Bolsonaro, mas é um esforço enorme, né? De ficar, inclusive, alimentando o ódio que a gente sente diante de todas essas coisas e parar de ficar confabulando mil maneiras de se vingar disso tudo e tentar entender como é que a gente sobrevive também a essa dinâmica que está sendo imposta também para a gente. Essa experimentação do ódio, essa intoxicação que a gente fica recebendo também, nós do campo progressista, ela também é extremamente lesiva. E isso tem muito a ver com o nosso sofrimento mental. Esse veneno produz muito sofrimento. Eu tenho acompanhado cada vez mais pessoas que vêm, e eu vejo muitas pessoas progressistas de esquerda adoecendo por causa disso tudo, e eu vejo isso como elemento fundamental do sofrimento dessas pessoas. E isso não está sendo dito, isso não está sendo classificado. Espero que no futuro a gente comece a reconhecer que a ação política deliberada de uma pessoa que está num lugar de poder assim, que espraia a influência dela sobre todas as outras, tem sim efeito sobre os nossos corpos no nível do adoecimento.
Eu espero que a gente possa um dia falar sobre isso e ter clareza disso e responsabilizar essas pessoas por isso. Aí eu retomo só uma fala que eu fiz aqui, acho que há uns 4 episódios, dizendo que eu me sinto torturado psicologicamente, eu vejo não só a mim, e talvez eu tenha a ousadia de dizer isso, e as pessoas falam, nossa, será que você não está exagerando? Porque eu acho que a gente tem que começar a falar nesses termos mesmo, porque eu não estou falando só de mim, não, eu estou falando de todas as pessoas que eu tenho acompanhado nesse momento. Eu favor, faço Ana. coro, eu faço coro do que você está dizendo, assim, eu também me sinto torturada psicologicamente com tudo isso que a gente está passando. Ótimo. Sabe o que eu estava pensando enquanto eu estava escutando? Até assim, esse mal-estar espraiado é na questão do efeito deletério em que, no que bate na gente, no que afeta na população brasileira, o medo e o ódio, cria uma espécie de imã para o ressentimento. E eu acho que o ressentimento é uma espécie de máquina de tempo que projeta outras possibilidades. Então, cada ressentimento, ele produz uma espécie de utopia. Ah, se não fosse por ele, se não fosse por ela, se não fosse por isso, seria diferente. E eu acho que esse tipo de outro lugar utópico que o ressentimento projeta diminui também essa força vital mesmo, né? E nisso que diminui faz com que eu penso muito na história mesmo, como uma carga e como uma herança que, se a gente não souber dialogar para transformá-la, ela vem como sina. Então, quando Silvia fala do estupro, da violência, da situação das mulheres, das travestis, então, assim, as pessoas travestis vivem até 35 anos, é uma loucura. Em 2016, o Brasil era o 5º país com mais feminicídio. Hoje a gente não tem nem como quantificar, mas sabe que aumentou pelas ocorrências que chegam. Então, eu acho que esse enfraquecer a vitalidade através dos ressentimentos, né? Eu fico pensando hoje, antes do programa começar, eu estava conversando com Marcelo e Alexandre, pensando também no que vai sobrar, porque está todo mundo enlutado. Assim, e todo mundo ressentido em diferentes pontos, maneiras, e nesse ponto, essas quantidades, para quem e para além das narrativas que elas se ancoram, tem uma baixa, tanto que eu também estava comentando que eu vi Miguel Nicoleles falando que as pessoas estão morrendo mais, uma coisa que empiricamente eu estava pensando, falei, as pessoas estão morrendo mais, não só de Covid, não que Covid seja pouco, mas não, assim, o só que eu digo é um elemento exclusivo, mas são outras mortes e muitas mortes. Você ia falar alguma coisa, Silvia? Eu ia, e tem uma coisa importante, porque com a Covid, nos 2 últimos anos, as cirurgias que eram eletivas foram canceladas, quer dizer, as pessoas que têm doenças graves, que estão na fila do SUS para esperar cirurgias, elas estão todas esperando, isso está tudo parado, quer dizer, então as pessoas estão efetivamente morrendo mais. Basta a gente olhar no nosso círculo de amigos, provavelmente vocês perderam amigos, pessoas queridas, os amigos dos amigos perderam outras pessoas, e não necessariamente da Covid, mas tem uma questão de saúde pública mesmo. Por conta da Covid, muitas doenças estão paradas. Eu vi uma reportagem recentemente que pacientes que têm câncer de próstata não estavam indo fazer o acompanhamento. Pacientes que têm câncer no reto também não estavam indo fazer o acompanhamento, porque precisa ser feito um super acompanhamento, e por conta da Covid, tudo parou. Então, as pessoas estão morrendo mais mesmo. Nós estamos enlutados como nunca estivemos em toda a história. E tem uma coisa... Enlutados e ressentidos, né? Desculpa. Imagina. Nessa caminhada aqui que o Alexandre vai precisar até sair daqui a pouco, a gente até está parecendo aquelas carpideiras, né? Não tem como, porque nesse cenário que a gente vive
terrível de Covid e de todo o tema, a gente tem que chorar mesmo, né, cara? Porém, eu queria fazer uns encaminhamentos aqui com cada um falando um pouquinho o seguinte. Com esse cenário que a gente está pintando aqui, né, tudo isso, e as instituições que não atuam, elas estão aparelhadas ou estão com medo de atuar. E a CPI talvez dê algum resultado, mas está tímida. O Judiciário não atua, o Supremo não atua, sabe? As instituições como um todo não têm o poder de atuar. A pressão das ruas ainda é insuficiente para atuar. Eu não estou falando nem só do Bolsonaro, não, estou falando como uma transformação da sociedade, não só pela Covid, mas em todo esse cenário aí para falar, bom, vamos mudar o país, vamos mudar o mundo. O que resta para a gente fazer, de certa forma, é assim, porra, então ferrou, vamos jogar para... Vamos abandonar o barco, né? Vamos assim, abandonar o barco. O último a sair apaga a luz. Vamos acender a vela. A questão é, vocês ainda acreditam numa transformação, e isso sem romantismo, assim, numa transformação, até mesmo pelo aspecto histórico. A história mostra que tem ciclos, né? e que se mostram de transformação. Né? Eu acredito que pela história essas coisas se transformam. Né? E eu também acredito que essas coisas, esse ciclo tenebroso do Bolsonaro vai se transformar, vai demorar um tempo. Eu acredito que agora transformação, se esperar muito das instituições, a gente está um pouquinho ferrado também, né? Como que seria o mais possível, a pressão social mesmo? Gente, eu acredito que a nossa revelia, as coisas se transformam, né? Naturalmente, o universo se regenera o tempo todo, as células estão em movimento o tempo todo. Então, assim, eu acredito que isso vai mudar, isso me dá muita esperança, mas é uma esperança alicerçada no universo. As coisas mudam, a história muda, as pessoas mudam, não tem como, e depois elas caem, e depois as coisas vão para o mal de novo. Eu acho que isso faz parte do pêndulo, sabe? Eu acho que isso faz parte do pêndulo, e a gente passou tantos anos terríveis, né? Eu acho que pior do que está, pelo amor de Deus, não dá mais para ficar. Eu acho que a perspectiva é que isso mude. E eu tenho que ter. Eu fiquei pensando quando você começou a falar, Marcelo, assim, pô, a gente está parecendo carpideira, mas eu quero fazer aqui um meia-culpa. No programa anterior, nós falamos de esperança. Então, nós estamos bipolares, assim, uma hora a gente está numa extremidade, outra hora a gente está na outra. Mas eu acredito sim que as coisas mudem por uma questão de que o universo está se regenerando o tempo todo. Então, eu acredito. Eu também vejo isso, a gente tem que cultivar a nossa dignidade, o nosso amor, e amor aqui significa também amor próprio, amor pela vida, pelo mundo, pelos outros e por si. Mas não é só porque esse amor próprio, e aí eu queria falar da palavra reconhecimento, porque eu acho que mudar significa, de um certo modo, reconhecer e se apropriar daquilo que nós já éramos e não sabíamos, de um certo modo, e aprender a reconhecer, inclusive, em que medida nós estamos afastados disso que seria a nossa tendência a nos amarmos e a amarmos aos outros. E aí eu quero falar do reconhecimento em que sentido, para retomar um pouco a primeira coisa que a gente começou hoje na conversa, né, que foi o seu excerto, Silvia, que você trouxe do Walter Ugumãe, falando sobre essa questão do reconhecimento de si. Né? Eu achei muito bonito, anotei aqui o verso que ele fala: minha pena é não lembrar que ele era um mestiço, né? E falando isso, até vou falar de mim, acho que eu já tinha comentado isso aqui em outras ocasiões, né? Que um pouco antes da pandemia eu fiz o teste genético e descobri que eu tenho 30% de sangue indígena aqui da América Latina. E isso, a gente tinha uma ideia na família de que talvez pudéssemos ter e tudo mais, a gente não sabia em que medida, e de repente eu descobri que 1/3 meu é indígena, assim. E o resto vem da Europa, mas eu também gosto de falar que eu sou indígena do Mediterrâneo, porque tenho 49,9% de grego, eu falo, eu sou índio daquela região e eu acho muito legal isso. Então, eu sou 90% índio. Chiquérrimo você é. E isso é incrível, porque significa também reconhecer exatamente isso. Minha pena é não lembrar, assim, é reconhecer na minha família que houve um silenciamento dessa nossa origem indígena, e isso significa a violência foi tão bem exercida e executada que a gente se desapropriou da nossa história. Então, nossa,
eu quero dar um depoimento pessoal. Isso me lembra uma coisa muito interessante. Eu sou Silvia Cristina Garcia. Minha mãe, eu tenho o sobrenome só de meu pai, que é Garcia, de origem espanhola. Minha mãe é Alves Lima. E minha mãe era neta de indígenas. Portanto, na minha própria família, a gente tem essa questão. Assim, eu só tenho o nome do meu pai, que é europeu, mas a minha parte indígena e a minha parte portuguesa não consta, ela não existe, porque os homens é que davam os nomes aos filhos. Exato. Todos os meus irmãos não têm o nome não têm o nome da minha mãe. Sim, E então... aí é chamar por outras pedagogias. Oh, desculpa, Alexandre. Essas outras pedagogias, está pensando em Bell Hooks, que ela coloca o nome e o sobrenome em letra minúscula, que ela diz que mais do que trazer o nome em letra maiúscula, é entender que esse processo identificatório, ele é menos importante do que aquilo que a gente está pensando. Então, falando com o Marcelo e com o que o Alexandre falou, e só para fechar minha fala hoje, eu acho que a essência da vida, pensando também no que Silvia começa a falar, ao responder a Marcelo, é a transformação. E Heráclito, Exato. retomado por Nietzsche, trazem essa dimensão daquilo que é movente. Eu acho que hoje tem uma importância mais pululando a questão da epistemologia na filosofia. A filosofia está mais importante. A gente vê Vladimir Safatli, outras pessoas, e isso que a gente está fazendo, as pessoas estão pensando, a gente está se juntando em diferentes lugares para colaborar com aquilo que, se para a gente vai acabar um dia, e pensando no que Silvia falou, e eu já falei aqui, né, que os biólogos, filósofos, biólogas falam isso, Dana Haraway, que a gente é 10% genoma e 90% microbiota, que é o que faz com que a gente seja aquilo que a gente pensa que a gente é. Tem alguma coisa que eu concordo totalmente com Silvia, a gente continua. Assim, o bicho que logo sou, que logo somos, continua. Porque não é de uma ideia, mas é de uma condição. A condição humana é continuar. E acho Bonito que... isso. Maravilhoso. E acho que é exatamente isso, Ana, porque a gente continua, que a gente não pode deixar de reconhecer, e aí eu quero falar exatamente da importância da fala e do reconhecimento, e disso que se chama pauta identitária, mas eu acho que é muito maior do que isso, que é a questão da gente reconhecer que a gente é filho, neto, bisneto da violência, e a gente tem que falar sobre ela. Isso pode ser para o próximo programa, né? Podia até chamar aquela orientanda que concluiu o trabalho falando dos refugiados, o que é ser e o que é estar no trânsito, né? Enfim, exatamente. Repente, quem sabe. Muito legal. Marcelo, você quer terminar? Querer eu não quero, na verdade eu gostaria de ficar um tempão aqui conversando com vocês aqui, porque sempre é bom, né? A gente espera esse momento para conversar. Eu acho que aqui a gente falou, como a Silvia falou, a gente tenta alternar um pouco esses temas pesados, mas é inevitável fugir desses aprofundamentos, desses temas pesados, e sempre deixar essa esperança no ar aí, para também a gente se equilibrar, né? Que a gente vem dessa semana tensa, né? De pandemia e tal, e que a gente, na próxima semana, tente determinar esse tema um pouco antes, para que a gente possa trazer elementos. Se quiser convidar outra pessoa para participar, a Ana, Legal. Parece que tem uma convidada aí, se der certo, a gente traz. E Alexandre, é isso, cara. Você pode fazer o encerramento e agradecer a todos aí pelo bom papo. Maravilha, também agradeço a presença de todos. Super feliz que a Ana e a Silvia estão aí juntas. Espero que a gente continue no tempo. E para você que gostou das nossas conversas, assine aí nosso canal, põe o sininho de notificação, compartilhe com seus amigos. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço.
Tchau. Tchau. Tchau, tchau.